A Shalom do Eterno, nosso Deus Todo-Poderoso, abençoe a vida de todos vocês. Hoje nós vamos estudar aqui na palavra do nosso Deus, o 7º mandamento. Como nós estamos vendo a lei de Deus, hoje nós já chegamos ao 7º mandamento. Iremos ver a importância da observância desse mandamento em nossa vida, tá bom? Vamos para a primeira pergunta, que diz o seguinte: pensando no bem-estar e felicidade de cada família, o que Deus ordenou? Êxodo capítulo 20, o verso 14, nos tem a resposta. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar esse estudo, não é? Pensando no bem-estar e na felicidade de cada família, o que é que Deus ordenou? Êxodo 20, o verso 14, diz: não adulterarás. Então, meus amados irmãos, o que é que Deus ordenou? Não adulterarás, tá bom? A segunda pergunta é: o que vem a ser adultério? Então essa pergunta agora é uma pergunta pessoal, tá bom? O que vem a ser adultério, já que a Bíblia diz não adulterarás? Pela primeira pergunta, a gente já tem uma ideia do que seja isso. Por quê? Porque é um mandamento que foi dado pelo Eterno para quê? Para preservar a vida familiar, para preservar a família. Que o mandamento é não adulterarás. Então o adultério é justamente o quê? É a quebra do voto matrimonial. O adultério é a traição conjugal. É quando o marido ou a mulher traem um ao outro, tá bom? Deus não quer que haja traição entre aqueles que se casam, porque o casamento é uma aliança de amor. Se deve casar apenas com quem ama. Para quê? Para que esse casamento dure por toda a vida, tá bom? E ao casar, as pessoas estão ali assumindo um compromisso de buscarem fazer feliz uma outra e também constituir uma família, porque é através do casamento que vem a família. E agora, quando há o adultério, quando há a infidelidade, infelizmente se destrói uma família, tá bom? Então, quando a Bíblia diz não adulterarás, quando Deus diz não adulterarás, Ele quer preservar a unidade, a união familiar, tá bom? E uma coisa importante, meus queridos irmãos, é que deve existir amor entre o casal, porque é o amor que vai fazer com que esse casamento dê certo, tá bom? Então, o que vem a ser adultério é a traição. O adultério é a traição conjugal, não é? Quando o marido ou a mulher, eles traem um ao outro, não é? Então, a próxima pergunta diz: como é considerado o matrimônio segundo as Escrituras? Como é que é considerado o casamento, o matrimônio, né? Segundo as Escrituras? Hebreus, vocês vão abrir a Bíblia aí em Hebreus capítulo 13. E vamos ver o que a Bíblia fala do matrimônio, tá bom? É justamente esse mandamento, não adulterarás, é um mandamento que o quê? Que fala de matrimônio, de casamento. Capítulo 3, verso 4 diz: digno de honra seja entre todos o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e adúlteros, tá bom? Então, digno de honra seja o matrimônio. Então, você que já é casado e você que pensa em casar, a Bíblia diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Ou seja, quando a gente se casa, a gente deve honrar esse compromisso, tá bom? A gente deve buscar a felicidade do nosso cônjuge, da nossa família, que a partir dali a gente vai constituir. Então vamos lá, digno de honra. O que é honra? Honra é respeito, honra é consideração, honra é fidelidade. Então, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Você que é casado, você que vai se casar, que pensa em se casar, então honre esse compromisso, tá bom? Porque é um compromisso que, segundo as Escrituras, ele deve ser levado a sério por toda a nossa vida, tá bom? E diz mais: por que digno de honra seja entre todos o matrimônio? Diz: porque Deus julgará, e bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, ou seja, quem não honra o matrimônio, quem adultera depois de ter contraído o matrimônio, Deus irá julgá-lo, tá vendo, gente? A Bíblia diz que a gente deve honrar o nosso matrimônio, honrar nosso casamento, porque Deus irá julgar os adúlteros, os impuros. O nosso leito deve ser sem mácula, tá bom? A nossa relação conjugal deve ser com nossa esposa, com o esposo, e somente com eles, tá bom? Vamos para a próxima pergunta,
Qual era a pena para quem cometesse tal pecado entre o povo de Deus? Então, biblicamente falando, meus queridos irmãos, existe uma penalidade para quem transgredisse esse mandamento, para quem não honrasse com o matrimônio, né, que adquiriu. Vamos para Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20. Versículo 10. Então, qual era a pena, segundo as Escrituras, para quem adulterasse? Vamos dizer assim, né? Para quem transgredisse lá o 7º mandamento da lei de Deus, quem adulterasse, qual era a pena? Diz aqui, se um homem adulterar com uma mulher, com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Ou seja, qual é a pena para quem transgredisse o 7º mandamento? Qual era a pena para quem, vamos dizer assim, para quem adulterasse? Diz a Bíblia, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então, essa penalidade mostra, meus queridos irmãos, quão grave, quão profundo é o ato de se transgredir a lei de Deus, de se transgredir o 7º mandamento. É algo tão profundo que havia uma pena de morte para quem cometesse o adultério, para quem traísse, não é? A mulher que traísse o seu cônjuge, o homem que ficasse com a mulher casada, ele estaria aqui incorrendo em pena de morte, tá bom? E isso serve para quê? Para nos mostrar quão terrível é a transgressão desse mandamento diante de Deus e também diante de cada um de nós. Por quê? Quem é casado jamais deseja ser traído. Por quê? Porque quando se trai primeiro a Deus e depois se trai a esposa ou o esposo e também a família. Quantas famílias, quantos filhos estão destruídos, né? Quantas famílias destruídas por causa da infidelidade conjugal, por causa do adultério. Então, assim, aquele que adultera, segundo as Escrituras, aqui deveria ser morto, tanto o adúltero como a adúltera, tá bom? Isso mostra, meus queridos irmãos, mais uma vez eu repito, a gravidade de se desobedecer esse mandamento, a gravidade de quê? De ser infiel, de uma pessoa infiel. Vamos para outra pergunta. Como é apresentado esse pecado no Novo Testamento? O que é que o Novo Testamento fala sobre o adultério? 1 Coríntios capítulo 6. Você pode abrir sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, já aqui no Novo Testamento, não é, gente? Vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 9. 1 Coríntios 6, 9. Diz aqui, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganei, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, dentro dessa lista que mostra as pessoas que não irão se salvar, que não irão fazer parte do reino de Deus, está aqui os adúlteros. Então, como é que esse pecado é apresentado no Novo Testamento? É apresentado que o adúltero não entra no reino de Deus. Vamos lá. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros herdarão o reino de Deus, nem adúlteros. Então, se você é casado, não adultere. Se você é casada, não traia seu esposo. Tá bom? Ame seu esposo, você ame sua esposa, seja fiel. Você quer ser feliz com alguém, seja com ela. Quer ser feliz com alguém, seja com ele. Faça desse matrimônio a coisa mais bonita na sua vida, porque é para ser assim, tá bom? Então vamos lá. O pecado do adultério, no Novo Testamento é apresentado que quem o comete não herdará o reino de Deus. Em outras palavras, irá se perder. O adúltero ele não terá salvação para ele, não é? Por quê? Porque ele foi infiel. A outra pergunta é: o que o nosso mestre ensinou que também seria adultério? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. O que é que o Salvador ele ensinou que também seria adultério? Aqui, meus queridos irmãos, a gente vê Mateus capítulo 5,
a gente vê o seguinte, que o mandamento do adultério, o nosso Salvador, Yahushua, ele, digamos que ele ampliou mais a visão sobre esse mandamento. Por quê? Porque ele se entendia que adulterar era ficar com uma mulher casada, ficar com um homem casado, né? Seria isso, mas segundo as Escrituras, segundo o nosso mestre aqui, como é que ele vê a questão do adultério, né? Adultério é apenas se houver a traição. Vamos ver o que a Bíblia diz. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, e diz aqui também que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Engraçado é que algumas pessoas vêm e dizem que o Salvador ele veio para abolir a lei, depois que ele veio a lei já passou. Como é que já passou se ele agora ampliou a visão sobre esse mandamento, né? Então vamos ter cuidado, meus queridos irmãos, vamos olhar de uma forma carinhosa, de uma forma de amor para quem é casado, para a nossa esposa. Você olha para a sua esposa, você deseje ela, não deseje a mulher de outra pessoa, né? E a mulher também deseja seu marido, queira seu marido, olhe para ele com um olhar assim, vamos dizer, que ele completa, tá certo? E é isso aí, a Bíblia diz que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela, tá bom? Então ele ampliou esse mandamento. Vamos ter cuidado, né? Porque a Bíblia diz que o adúltero não herdará o reino de Deus. Pode uma pessoa que foi traída casar novamente? Então essa pergunta aqui traz uma questão, meus queridos irmãos, sobre algo que causa uma polêmica. Algumas pessoas acham que quem foi traído, quem contraiu núpcia com alguém e depois foi traído, né? Digamos, a mulher cometeu adultério, ou o homem cometeu adultério, a parte inocente, a pessoa que foi traída, ela está proibida pela Bíblia de casar novamente. Mas será isso que a Bíblia ensina? Vamos para Mateus capítulo 19. Vamos ver aqui o que o mestre disse. E você, o que é que você acha? Você pode comentar aí embaixo, tá bom? Pode uma pessoa que foi traída casar novamente? O que é que você acha? Mas vamos primeiro para o que a Bíblia diz, tá bom? Mateus capítulo 19. A questão acerca do divórcio. Vieram alguns fariseus experimentarem, perguntando: é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É importante, você que está observando o estudo, a pergunta: é lícito repudiar a mulher, dar carta de divórcio por qualquer motivo? A questão aqui, meus irmãos, era qualquer motivo. O mestre disse: então respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E disse: por causa disso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne, de modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Tá bom? Então o plano de Deus é esse, é que quando a pessoa se case, vivam felizes um com o outro. Não haja mudança um no outro, tá bom? Mas eles replicaram. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Duas coisas, meus queridos irmãos. Moisés mandou dar carta de divórcio, legalmente, né? Legalizar e repudiar. O mestre respondeu: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Por que veio então o divórcio? Por que veio então o repúdio? Por causa da dureza do coração do homem. Mas no princípio não foi assim, não deveria ter sido assim, né? Na realidade. Mas por que Moisés permitiu? Por causa da dureza do coração. O mestre explicou. Então vamos lá. Respondeu-lhe Yahushua: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relação sexual ilícita, e casar com outra, comete adultério. O homem comete adultério quando? Quando ele separa da mulher, quando ele divorcia da mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Ou seja, o adultério é uma relação sexual ilícita, não é? Porque depois que a gente casa, é lícito a gente ter a nossa relação com nossa esposa, com o nosso esposo. Mas aqui diz: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, se não por causa de relações sexuais ilícitas.
e casa com outra, comete adultério. Então aqui está mostrando que se houver aqui um caso de adultério, se houver aqui um caso de relação sexual ilícita, se houver aqui um caso de traição, então ele pode sim repudiar e casar com outra. A não ser, segundo o mestre, a não ser por isso, aí sim ele comete adultério. Vamos analisar o texto novamente. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, repudiar da carta de divórcio e mandar embora, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, caso ela o tenha traído, o homem poderia sim casar com outra pessoa, tá certo? Segundo o que diz as Escrituras, o nosso mestre. E a última pergunta, em que outro caso pode haver um novo casamento? Em qual outra situação pode haver um novo casamento? 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Vamos para o versículo 39 e 40. Diz aqui, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Tá certo? A mulher está ligada enquanto o marido vive pela lei. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor, tá bom? Então temos aqui dois casos segundo as Escrituras. Primeiro aqui é caso haja uma relação sexual ilícita, aí ele pode repudiá-la e casar com outra pessoa, ou então caso haja o falecimento de um dos cônjuges, né? Amém? Então está aqui a nossa lição, o 7º mandamento. Eu quero dizer para você casado, para você casada, para você que pensa em casar, digno de honra seja o matrimônio na sua vida. Honre seu casamento, honre sua esposa, honre seu marido, honre aquele que você quer casar, jovem. Saiba que se você contrair núpcias, né, contrair matrimônio com alguém, você deve viver para fazer ela feliz, você deve viver para fazer ele feliz, porque é assim que Deus quer, que nós venhamos a nos casar e sermos felizes. Então que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo estudo.